mais uma vez. Eu dei uma saidinha ali, estou tentando ajudar a irmã Terezinha a entrar, não conseguimos ainda. Mas que bom, né? Quanta gente. Bem-vindos a todos, bem-vindo especialmente, irmão. Foi tão aguardada essa data. Como você sabe, nós somos missionários do Santo Nome de Maria. A nossa espiritualidade é mariana. E a gente tem, assim, a maior alegria de poder estar falando sobre isso, ouvindo sobre isso, aprendendo sobre isso. Eu já me encontrei com você em algumas assembleias, né, lá em Brasília. É mesmo. Tive a grata satisfação de conhecê-lo pessoalmente. E para mim é uma alegria dizer que eu já li os seus livros. Quando eu li aquele pequenininho, assim, chamado As Bem-aventuranças, né, de Maria, que você colocou, era em um esboço, eu disse, puxa, que lindo. Eu espero, assim, que cada um de nós, e cada um, Francisco também está aí, temos leigos, né, participando com a gente, que a gente possa, assim, beber dessa fonte realmente e sair daqui desse encontro virtual hoje muito mais fortalecidas e muito mais apaixonadas por Maria. Seja bem-vindo, irmão, Obrigado, e a querido. cada uma de nós, a cada um de vocês, mais uma vez, bem-vindos. Deus abençoe. Vamos começar invocando o Espírito Santo sobre nós, que Deus nos dê sabedoria, coração aberto, para conhecer e amar mais Jesus e Maria. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. O nosso encontro vem iluminar. O nosso encontro vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Amém. Meus queridas irmãs, o nosso tema dessa tarde é apresentar uma visão renovada sobre Maria, a partir do Evangelho de Lucas. E a gente pergunta para qualquer católico ou católica, por que Maria é importante? A resposta que vem logo é porque ela é a mãe de Deus, porque ela é a mãe de Jesus, o que é verdade. Né? Ou então as pessoas dizem, não, porque sempre que eu peço alguma coisa para ela, eu consigo, porque ela é intercessora. Também é verdade. Agora é interessante observar que no Evangelho de Lucas, esses dois aspectos não são os mais importantes. E eu acho que isso complementa uma imagem importante de Maria, a nossa espiritualidade. Vamos ver, então, como é que esse evangelista apresenta a pessoa de Maria de Nazaré. Lembrando que o Evangelho não é uma reportagem histórica, é uma reflexão de fé a partir daquilo que aconteceu. Então, a gente não sabe identificar direitinho como que as coisas sucederam. O que a gente sabe é a mensagem que o evangelista e sua comunidade nos comunicaram a partir do que está e de fatos reais. Tá bom? Primeiro passo. Eu vou fazer uma primeira abordagem, apresentação, uma meia hora. Aí eu paro para vocês pensarem um pouco, quem tiver com 2 ou 3 cochichas, e abre a conversa para vocês também, para que vocês possam colocar, seja no chat, seja falando ou com imagem também, o que mais tocou vocês nessa parte. Não precisa ser necessariamente pergunta. Pode ser uma coisa, olha, isso que você me falou, me tocou por causa disso, tá bom? Então, vamos lá, começar. Francisco, toca para nós aí. Primeira coisa que nos chama a atenção, gente, é a quantidade de obras ou de citações, para ser mais claro,
sobre Maria, ou na qual Maria está no Evangelho de Lucas. É, nesse sentido, a fonte bíblica mais importante sobre Maria. A Anunciação, enquanto que no Evangelho de Mateus, a Anunciação de José, aqui é para Maria. Logo depois, a Visitação, com o Cântico de Maria, que é o Magnificat. A seguir, a cena do nascimento, com a visita dos pastores. Depois, a apresentação no templo. A vida oculta em Nazaré. E ainda, na adolescência de Jesus, o desencontro no templo. Depois, isso aqui é nos chamados Evangelhos de Infância, que são os 2 primeiros capítulos de Lucas. E depois, no relato da vida pública de Jesus, 2 referências a Maria. Uma delas que só existe no Evangelho de Lucas. E, por fim, você sabe que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, é também o autor dos Atos dos Apóstolos, a referência a Maria, junto com a comunidade de homens e mulheres que preparam Pentecostes, que tem Atos 1:14. Bom, se a gente olha essas narrações, você pode tirar a mensagem de cada uma delas. Mas também pode ver que o evangelista, ele, vamos dizer, costurou essas cenas para dar para a gente uma mensagem que está além de cada cena separada. É isso que eu vou procurar desenvolver com vocês nessa tarde. É como uma pessoa, quando vai costurar uma roupa, uma costureira, por que ela pôs o bolso naquele lugar? Tem um sentido. Né? Por que colocar o tipo de manga daquele jeito? Eu nunca vi uma roupa, uma blusa, Eu pedi a alguém para silenciar o microfone da irmã Sirlene, por favor. Você pode fazer isso, Francisco? Obrigado. Aí, você já viu, por acaso, uma blusa com um bolso aqui atrás? Não, porque não tem sentido colocar bolso atrás, não é verdade? Então, cada coisa tem um lugar no Evangelho. É o que a gente vai tentar perceber aqui. Vai, Francisco. Primeiro, a gente entendeu o seguinte, que os chamados evangelhos sinóticos, por favor, alguém pode, que tem um controle aí, pode silenciar a irmã Sirlene por causa da tosse dela. Ô, irmã Zilda, eu não estou conseguindo. Vê se a senhora consegue fechar o microfone dela. Bom, então, a chave teológica de Lucas é muito bonito, é a importância de ser discípulo de Jesus, de ser seguidor. Se vocês tomam o tema, por exemplo, Lucas 5, os discípulos estão seguindo Jesus, Lucas 13:22, ou o clássico texto que todo mundo conhece, a pastoral vocacional. Jesus chega na beira da praia, vê os discípulos, e aí os discípulos escutam o apelo de Jesus, seguem Jesus e vão aprendendo com ele no caminho. Então, o discípulo ou a discípula é aquela que é aprendiz de Jesus, que é membro da sua comunidade, que faz um caminho na fé, que é companheiro ou companheira de outros. E é interessante que em Lucas 8 se diz que, além dos discípulos, os seguidores, havia mulheres que seguiam Jesus. Além de Maria Madalena, que é a grande seguidora de Jesus, fala ainda de Susana, de outras mulheres que, inclusive, serviam a Jesus com seus bens, já que Jesus e seus discípulos eram um grupo itinerante e que precisava comer, né? Precisava se alimentar. Então, o discípulo, a discípula de Jesus são essas características. Passa aí, Francisco.
Oi, Francisco, passa, por favor. Eu já passei, irmão. Ah, agora chegou. Se vocês tomam um texto de Lucas 8,15, quem está anotando, depois vai lá e busca. É muito legal. A parábola da terra, ou dos tipos de terra que acolhe a semente, todo mundo conhece como a parábola do semeador. Em Lucas tem uma característica. Ele diz em 8,15 que o perfeito discípulo e seguidor de Jesus é aquele que ouve a sua palavra, que conserva no coração e que dá frutos na perseverança. 3 características importantes do seguidor e da seguidora de Jesus: ouvir a palavra, conservar no coração, cultivar no coração e dar frutos na perseverança. E qual é a novidade de Lucas? É que exatamente com esse perfil é que ele vai pintar a figura de Maria. Aquela que ouve a palavra, que conserva no coração e que dá frutos. Qual é o texto bíblico, gente, de Lucas? Todo mundo sabe disso. Em que aparece Maria como aquela que ouve a palavra e que acolhe a palavra. Qual é? Quem tem microfone pode falar? Lucas, capítulo 1. Isso, mas antes. Texto que é muito usado na pastoral vocacional. Anunciação, gente. Não, Lucas 1. Eu escutei 11, desculpa. Eu escutei 11, que também tem a ver. Obrigado, Marilena. Vamos ver, então, Francisco. Esses desenhos que vocês estão vendo aí foi feito por um jovem irmão, na época, um juniorista, que eu falei, faz uns desenhos jovens para os jovens. E aí ele fez esses desenhos, tem um certo dom de cômico, né? Mas tem uma mensagem muito bonita, foi feito com muito carinho por ele. E Maria ouve esse apelo de Deus nesse relato da anunciação e da missão de Lucas 1, de 26 a 38. Imaginem Maria de Nazaré, uma jovenzinha, lá num lugarzinho escondido, que ninguém sabia, e aí ela escuta, ouve um chamado de Deus. É muito legal vocês lerem esse texto, tentando perceber aquilo que a gente lê e não se dá conta. Primeiro, diz assim, que o anjo de Deus foi lá, onde Maria estava, entrou onde Maria estava, e não fala onde ela estava. Por quê? Porque qualquer lugar pode ser lugar do encontro de Deus com Maria e também conosco, desde que a gente esteja com o coração aberto. Oh, gente, isso é uma novidade tão bonita. Enquanto que a Anunciação Zacarias foi lá no templo, em Jerusalém, e o cara não mostrou muita fé, tanto que o anjo mandou ele ficar calado, né? Deixou ele calado até o João Batista nascer. Maria não. Ela percebe essa presença de Deus no cotidiano. Importante para a nossa espiritualidade como consagrados e consagrados. E aí, o texto bíblico diz 3 palavrinhas que o anjo diz a Maria, que são palavrinhas-chave nos personagens bíblicos. Vamos ver, Francisco, quais são? A primeira palavra é alegre-se. Haire, alegre-se. Por quê? Porque o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria. Vocês lembram do texto de Lucas 15? Lucas 15 é a alegria de Deus, que é como a alegria da mulher pobre que encontra a moeda, do pastor que vai ao encontro da ovelha desgarrada
e do pai que acolhe com alegria o filho descabeçado que volta para casa. A alegria de Deus. Deus mesmo é alegria. Então, esse chamado, alegre-se, Maria, é um chamado que tem a ver com a alegria da boa notícia de Jesus. As bem-aventuranças. Você sabe que as bem-aventuranças podem ser traduzidas, Macarion, como bem-aventurados ou como felizes. Então, a primeira palavrinha do anjo de Deus para Maria é alegre-se. A segunda é muito especial. Só tem essa palavra no Novo Testamento para Maria. Queharitomene, que significa agraciada, aquela que recebe o favor de Deus, a cheia de graça. Todas as palavras traduzem a mesma coisa. Quer dizer, Deus prepara Maria para a missão, iluminando-a, concedendo-lhe a graça. A expressão em contraste graça é muito usada na Bíblia. Quem leu a primeira leitura de hoje, que é lindíssima, né, sobre Ruth, vê que Boaz que Ruth encontrou graça diante de Boaz. A mesma expressão que hoje vai dizer, tu encontraste graça diante de Deus. Então, ela é agraciada. E a terceira palavrinha é, o Senhor está contigo, o Senhor está com você. Vocês se lembram na Bíblia, quando Deus vai ao encontro de Moisés lá na montanha, na sarça ardente, e fala com ele, ó Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu desci para salvá-los. E Moisés, todo medroso, fala, Senhor, eu sou gago, eu não vou dar conta. E Deus diz, eu sou Javé, eu estou contigo. A mesma coisa acontece na vocação dos profetas. Jeremias, um jovenzinho, fala, aí, meu Deus, eu sou tão novo, eu não vou dar conta. E Deus diz, eu estou convosco. Então, gente, essas três palavrinhas dá para fazer um retiro de uma manhã inteira, comparando essas palavrinhas com a realidade dos personagens bíblicos. Alegre-se, cheia de graça ou agraciada. O Senhor está com você. Agora, eu peço que você feche o olho e imagina o anjo de Deus dizendo essas mesmas palavras para você. Claro que a gente não tem tanta graça como Maria, mas o anjo de Deus diz para você agora, alegre-se. Chamo você pelo seu nome. Você é agraciada. Deus tem uma missão para você, mas Ele está com você. Vamos dizer, todas juntas, isso. Alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo. Vamos? Alegre-te, agraciada, o Senhor está contigo. E aí tem todo um diálogo do anjo de Deus com Maria. E Maria fica surpresa. Diz o texto bíblico que ela ficou perturbada, intrigada. Pode olhar o texto. A gente lê e não percebe, né? Por quê, gente? Quando tem uma surpresa grande demais. Ou boa ou ruim, a gente não acredita. Não é verdade? Então, primeiro tá assim, um pouco chocada. Aí depois ela começa a pensar no sentido da saudação e começa a perguntar para o anjo de Deus, como é que vai acontecer isso? Eu não sou casada ainda, porque eu estava prometida em casamento. E aí tem toda uma conversa, um diálogo de Deus, do enviado de Deus, com ela. Até que ela responde. Como é que ela responde, Francisco?
Eis aqui a servidora, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Decisão firme. Perceba que nos relatos de nascimento que tem na Bíblia, por exemplo, quando aqueles 2 anjos vão anunciar a Abraão que vai ter um filho, ou quando Ana recebe lá um anúncio de que vai ser mãe de Samuel. Não tem resposta. O único relato da Bíblia de nascimento que tem uma resposta é a de Maria. Sabe por quê? Porque não é só um relato de nascimento, é um relato de vocação. Por isso que a gente usa tanto esse texto da pastoral vocacional, que de fato é um texto de vocação. Vocês lembram desse refrão tão bonito que diz: quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Quero dizer meu sim, quero dizer meu sim, quero dizer meu sim, quero dizer meu sim. O ano passado, eu estava meditando sobre esse texto e me veio uma pergunta que nunca eu tinha feito. Quanto tempo durou a anunciação? Já pensaram nisso? Mas eu não tinha pensado. Não dá para saber. Por quê? Porque o evangelista, ele resume. A gente não sabe quanto tempo demorou para Maria tomar a decisão. Mas não foi assim, pá, pum, pá. Não foi. Porque ela teve que amadurecer para dar uma resposta inteira. Aí, eu falei isso, uma pessoa falou, Murad, mas isso não é verdade, porque o texto está pequeno, é assim mesmo, do jeito que falou. Eu disse para ele assim, você já foi a Aparecida do Norte? Foi, muito bem. Quanto tempo você passou em Aparecida? Falou, 2 dias. Bom, você foi no santuário, foi lá na oração lá dos mistérios do Rosário, parou para conversar, comeu farofa com o seu povo, muito bem. Você vai demorar 2 dias para contar o que aconteceu? Não. Não é assim. Quando a gente faz uma experiência forte, a gente conta num breve tempo resumido. O evangelista também fez isso. Então, Maria deu o tempo necessário para uma resposta inteira, para esse sim. E esse sim, gente, que foi renovado no correr da vida. Porque hoje em dia, principalmente, se a gente não renova as nossas opções, a gente as perde. A sociedade contemporânea tem uma capacidade de fazer a gente ficar distraído, de fazer a gente perder o encantamento. Por isso tem que alimentar constantemente. Isso acontece com os casais, com nós consagrados e consagradas, né? Me dá uma tristeza quando eu vejo um casal que eu vi casando há 10 anos atrás, tinha tanto amor um pelo outro, e aí chega e diz, acabou, não dá mais e tal. Eu falei, puxa vida, que pena, que dó, o que aconteceu no caminho? Por que se perderam esse encantamento? Conosco pode acontecer a mesma coisa. Mesmo continuando na vida religiosa, entendeu? A gente tem que realimentar esse sim, esse encantamento por Deus, pelo seu reino. Como Maria fez o correr da vida, nós vamos ver. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor,
te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Estão lembrados as 3 características do discípulo e da discípula de Jesus? Quais são? A primeira, ouvir a palavra. E ouvir acolhendo. É isso mesmo? Ouvir. Qual é a segunda? Estão lembradas? Guardar, conservar, cultivar. Eu prefiro cultivar do que guardar. Porque parece guardar, você abre a gaveta, põe lá dentro e guarda. Não é assim. O verbo bíblico para guardar é o mesmo que se usa para quem é vigia, quem está guardando de noite, quem está vigiando, né? Então, é estar atento, é cultivar. Vamos ver aí, Francisco? Passa o próximo. Essa música linda, que outro dia a gente pode cantar. Pode passar para o próximo. Isso. 2 cenas do Evangelho mostram Maria de Nazaré pensando sobre o sentido dos fatos. O primeiro, gente, está em Lucas 2,19. Você pode anotar e depois verificar, ou ver essa gravação depois. Lucas 2,19 diz: Jesus nasceu em Belém, e aí os anjos avisaram para os pastores foram lá, e todo mundo na maior alegria, olha, até as ovelhinhas felizes da vida. E aí diz que Maria, olhando aquilo tudo, conservava esses fatos e meditava em seu coração. Conservar e meditar. A outra cena, gente, aparece depois do encontro, do desencontro no templo. Jesus tem 12 anos, vocês se lembram a cena, né? Maria e José vão, e aí depois percebe que o menino não está com eles, voltam, e aí Jesus diz aquela palavra que eles não entendem, que o pai está se ocupando das coisas do pai, e diz aí o texto 2:51, passa aí para nós, Francisco. Após esse desencontro no templo, Maria volta a Nazaré, e ela guardava ou cultivava todas essas coisas no seu coração. Então, percebam a mesma atitude de Maria no nascimento de Jesus e o Jesus adolescente. Significa que é uma atitude que se repete. Guardar, cultivar. Ô, gente, se há um dos segredos hoje da vida espiritual não é a gente fazer um monte de devoção. Se a devoção é boa, ótimo, mas esse exagero, me permitem falar isso, 1000 ave-marias, uma novena depois da outra, isso não alimenta a fé. Isso é uma repetição. O que alimenta a nossa fé é recordar os feitos de Deus na vida da gente. Agradecer, lembrar, fazer memória. Na minha comunidade, a gente tem sempre na segunda-feira, na oração da tarde, um momento de partilha do fim de semana. É tão bonito. A gente lembra as coisas que foram mais fortes, agradece a Deus. Depois a gente tem uma recoleção, né? Um momento de oração no fim do mês, que eu acredito que vocês também têm. E eu gosto, nesse momento final do mês, de pegar meu caderninho e lembrando as coisas que aconteceram no mês. Porque se a gente não recorda, a gente esquece. Vocês já viram como é que hoje em dia é terrível isso? A sociedade contemporânea ela faz a gente esquecer muito rápido. É tudo. Você faz um retiro bom demais. Daqui a uma semana você não lembra mais o que aconteceu no retiro.
Você faz uma experiência junto dos pobres extremamente questionadora, que mexe com você. Se você não recorda, não volta, desaparece. Então, eu acho que essa atitude de Maria, de recordar os fatos, meditar sobre eles, descobrir o sentido, é extremamente atual para nós. Para a gente manter e renovar aquele sim. Por isso eu acho que o Evangelho de Lucas tem uma atualidade muito grande, quando põe isso como característica. O discípulo, a discípula de Jesus, o seguidor, a seguidora, ouve a palavra, que pode ser a palavra da Bíblia, mas pode ser a palavra na realidade, nos fatos das pessoas, cultiva no coração. E qual é a terceira característica? Aí, Francisco, passa para nós, pode passar a outra. Meditar no coração, que é silenciar a mente, aquietar-se, recolher o sentido dos fatos, buscar a unidade na multiplicidade das experiências, tomar consciência de si, perceber os traços de Deus no cotidiano. E a terceira característica, qual que é mesmo, Francisco? Tem uma oração antes. Vamos rezar juntos? Juntas? Dá para vocês lerem? Quem está dando conta de ler, de ver bem, podia rezar para nós? E a gente acompanha em silêncio? Só abrir o microfone. Tantas vezes tu me visitastes e senti intensamente tua presença, mas me esqueci, perdi a memória, ou ela está escondida num canto qualquer. Senhor, dá-me a memória da fé, para que os acontecimentos sejam mais do que fatos passageiros, sejam sinais do teu amor. Cria em mim, Senhor, a atitude de Maria, de meditar e guardar no coração. Quero crescer no teu amor e manter-me sempre encantada, encantado com a vida. Amém. Amém. A terceira atitude, dá frutos pela perseverança. As 3 características do seguidor de Jesus: ouvir a palavra, cultivá-la e dar frutos na perseverança. Olha que beleza esse encontro de Maria com Isabel, gente. Isabel diz: feliz você que acreditou. E diz ainda: bendito é o fruto do teu ventre. O que significa bendito o fruto do teu ventre? E essa cena, Francisco vai mostrar para nós. Bendita és tu entre as mulheres, ou bendita em você entre as mulheres. Vai lembrar que Maria não é a única na história da salvação. Que houve outras mulheres fortes no povo de Deus, como Judite. Então, essa expressão, inclusive, aparece no livro de Judite. Bendita és tu, minha filha, entre as mulheres. Aquela mulher, ou arrojada, que entrou no acampamento do inimigo e cortou a cabeça do chefe daqueles que queriam oprimir o povo de Israel. A rainha Esther, que diz diante do rei: o que você quer? Ela diz: eu quero a minha vida, é a vida do meu povo. E Ruth, nós estamos aí no ciclo de Ruth, nessa semana, com textos tão lindos. E aí tem aquele texto: bendito é o fruto do teu ventre. No livro do Deuteronômio, na Bíblia, o que significa isso? Que se o povo for fiel a Deus, vai ser fecundo. O fruto, os filhos, as plantações, as criações, os bichos. Mas para Maria, de uma maneira diferente. A fé, a adesão a Deus possibilitou que o Filho de Deus se fizesse ser humano nela.
Olha que bonito esse texto de Deuteronômio 28. Se obedeceres à voz do Senhor, essas serão as bênçãos que virão sobre ti e te envolverão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, teus animais. Bendito serás ao chegar e ao sair. A bênção do Senhor estará em todas as tuas realizações. É a bênção. A bênção vem sobre Maria, fazendo frutificar. Eu gosto no tempo do Natal de cantar aquele refrão que fala aquele que chega e que é abençoado. Eu acho que foi o que Isabel sentiu quando Maria chegou lá. Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a paz do Senhor. Vamos cantar de novo, quem sabe? Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a paz do Senhor. Vamos ver o resumo, então, do perfeito discípulo, da perfeita discípula. Tem mais 2 textos bíblicos ainda. Olha lá. Maria, perfeita discípula e seguidora de Jesus. Por quê? Ela ouve a palavra e responde. Ela cultiva a palavra no coração e dá frutos. E tem 2 textos que confirmam isso ainda. Lucas 8. Observe que o texto de Lucas 8 é muito usado pelos evangélicos para dizer que Maria não é uma pessoa importante. Aquele texto que Jesus está lá numa casa, lotado de gente, e alguém diz, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ela diz, quem são a minha mãe e são os meus irmãos? E só na versão de Lucas, ele diz, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra e que a põem em prática, realizam. Olha que interessante. Então, à luz do Evangelho de Lucas, a gente vê que Maria não é aquela que só é a mãe biológica. Ela é a primeira que faz parte dessa nova família de Jesus, que ouve a palavra e põe em prática. E Lucas 11. Você lembra lá no meio da multidão, Jesus está lá pregando, aí uma mulher grita, felizes, feliz o ventre que te trouxe, e os seios que te lamentaram. Jesus diz, antes, felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam no sentido de vigiar, de estar atento à palavra. Então, a primeira grande novidade de Lucas, gente, é essa. Maria só é feliz, bem-aventurada, a mãe de Jesus, porque foi antes e durante e depois de criar Jesus, aquela que é o exemplo para nós de quem segue a Jesus. Ouvir a palavra, guardar, cultivar, dar frutos. Agora, quem estiver junto com a outra, conversa um pouquinho. Depois nós vamos abrir a palavra para quem quiser falar, completar, perguntar. Maria Mera já levantou a voz. Espera um pouquinho, tá bom? Levantou a mão. Um pouquinho. E depois, você pode, Francisco, pode tirar a projeção? Pode tirar a projeção por hora, para a gente se ver. Quem levantou a mão primeiro, pode falar. Só abrir o seu microfone. Coragem, gente. Sempre tem que ter uma primeiro para começar.
Diga, Maria Helena, só tem que... o seu microfone tem que saber. Isso. Para mim, sempre foi uma reflexão muito importante esse paralelo, né, entre Mateus, que coloca as bem-aventuranças em 8, né? Lucas já coloca diferente, mas coloca 8 bem-aventuranças, e é a bem-aventurança de Maria, que a gente chama de nona bem-aventurança, né? Feliz aquela que acreditou. Todas as bem-aventuranças são importantes para nós. Mas hoje, olhando para Maria, e nós olhando para Maria, e você também, Marista, né? Como irmãs missionárias de Maria, então, buscamos aprender dela diariamente essa nona bem-aventurança, que feliz de verdade é aquele e aquela que escuta a palavra e a põe em prática. Que Deus nos dê essa graça. Amém. Quem mais, gente, quer destacar alguma coisa dessa primeira parte que nós apresentamos de Maria em Lucas, como aquela que ouve a palavra, colhe, cultiva interiormente e dá frutos? O tempo que nós estamos vivenciando na igreja hoje é tempo de sínodo, tempo de, tá? Que destaca toda essa dimensão da acolhida, da escuta, do estar presente, do se fazer presente. Essa sua fala aqui vem assim iluminar e ao mesmo tempo reforçar para nós esse tempo da igreja que nós estamos vivenciando em comunhão com a Igreja Universal, com o Papa, todos esses trabalhos que nós estamos fazendo. Maria é essa figura que ilumina essa prática nossa e que nós temos que, assim, de repente, dar mais atenção nessa escuta, nesse estar presente de corpo e alma, de escutar, de se fazer presente. Eu acho muito importante para nós. Então... Obrigado, isso mesmo. Tem muita atualidade para esse tempo que estamos vivendo agora. Para mim, chamou a atenção na sua fala quanto tempo durou a anunciação. Às vezes a gente não se atenta, né, à questão de quantidade, né, mas a intensidade que levou, né, o sim de Maria, né, para ela mesma e a repercussão que deu também nas nossas vidas, né, na vida da humanidade. Então, eu fiquei assim pensando, na hora que você falou da questão do tempo que durou, né? E às vezes esse tempo é tão curto, né? Na nossa vida também, o nosso sim ao chamado de Deus, né? Falando vocacionalmente. Então, eu acredito também que isso também faz com que a gente pare e pense, que tempo eu estou vivendo hoje? Né? No tempo do Papa Francisco, no tempo, né, de tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, na nossa sociedade, os meios de comunicação acelerados, né? Então, que tempo é esse que nós precisamos responder a Deus, né, a nossa vocação e como Maria, né, como irmãs missionárias do Santo Nome de Maria. Obrigado, Graziela. A Graziela pediu a palavra. Está com ela, eu não sei, né? A irmã Elaine vai falar. Elaine, tá bom, Elaine. Nesta mesma linha da irmã Zilda, que a irmã Zilda destaca aí, né, que me chamou muita atenção, e nos tempos que a gente vive hoje, tudo do imediato, né, que tudo tem que ser muito rápido, muito para ontem, né, ninguém tem mais muita... não persevera, não sabe cultivar, né, viver esses passos, guardar no coração, refletir, né, então isso também vem, assim, nos chamar a atenção pelos tempos que nós estamos vivendo hoje, né, a juventude que a gente se depara, os adolescentes do imediatismo, né. É isso mesmo. Como é importante a gente fazer frente a isso, sabe? Ser diferente.
Uma vez eu fui a Foz do Iguaçu, aquela maravilha, né? Aquela cachoeira maravilhosa. E fui com os amigos. E eu lembro que eu estava tão entusiasmado que comecei a tirar foto com o celular. Aí uma amiga minha falou assim: Murad, guarda a máquina e olha primeiro para a cachoeira. Deixa a água bater em você. Vem aquele restinho de água que vem na gente. Depois você tira uma foto e acabou-se. Eu me dei na conta e falei, que bobagem, né? A gente não vivencia, fica guardando as fotos. Depois você não vê mais as fotos, guarda no celular, depois nunca mais vê, né? Como é que é? A gente tem que reaprender a viver, né? Hoje estava aqui, eu estou perto de São Paulo hoje, e saí para caminhar de manhã, está meio chuvoso aqui, né? E a gente tinha uns cânticos de sabiás maravilhosos. Agora é tempo de sabiá, né? Que é um tempo de alinhamento, que maravilha. Então, acho que esse tema da ecologia nos ajuda também a nos reencantar com a vida, sabe? Agradecer a Deus. Vocês, religiosos, mais do que nós, homens, são mulheres trabalhadoras, extraordinárias. Fazem muitas coisas. São muito tarefáticas, né? Isso é uma grande qualidade. Mas não se esqueça que tem que equilibrar um pouco com a gratuidade, o fluir. E isso é muito importante também para o pastoral vocacional, viu? Os jovens estão procurando não só pessoas que trabalham muito, mas pessoas também que transparecem alegria no olhar, sabe? Encantamento com a vida. Quem levantou aí a mão de novo? Foi a Graziela? Pode falar. Ou está ainda com a mão levantada? Pode falar. Boa tarde, é Maria de Fátima, irmã Maria de Fátima. A Maria de Fátima, diga. Isso, na tua fala, o que me tocou, assim, foi a questão que você colocou, o segredo da espiritualidade hoje, né? Esse recordar os feitos de Deus na vida. Então, eu fiquei pensando, olhando, né? Isso é essencial para a nossa vida, e principalmente, né, nós como missionários de São Fernando de Maria, olhar o que Deus tem feito na vida da gente. Essa parada, não, nem tanto a quantidade de oração, ou de tempo, mas é importante se dar conta de que Deus, como Ele fez em Maria, Ele continua realizando, né? E nós ser esse espaço para que Deus realize, olhar esse espaço de Deus em nós. Isso mesmo. Obrigado, Fátima. Vamos seguir, gente? Cadê o Francisco aí? Põe a projeção para nós de novo. Então, se a primeira característica que Lucas aponta é Maria como a imagem da discípula ou do discípulo ideal, olha só essa frase do Papa Paulo VI no documento sobre Maria, Marialis Cultus. A projeção apareceu e desapareceu de novo. Vamos ver aí de novo, Francisco. O Papa Paulo VI diz que Maria é o exemplo para nós. Enquanto eu estou falando aí, o Francisco está tentando colocar aí a imagem de novo, né? Desculpa, eu caí aqui, mas já voltei. Tá bom. Então, ele diz que Maria é para nós um exemplo, não pelo tipo de vida que ela viveu. Ou seja, Maria não aprendeu a ler e escrever, ficou grande parte do seu tempo dentro de casa, não foi o tipo de vida que ela levou, ou o ambiente sociocultural onde ela estava, que era patriarcal, machista, mas sim porque, diz ele, nas condições concretas da sua vida, ela aderiu total e responsavelmente à vontade de Deus. Porque soube acolher a sua palavra e pô-la em prática. Olha lá, a imagem de Lucas.
porque a sua ação foi animada pela caridade, pelo espírito de serviço, e porque, em resumo, ela foi a primeira e a mais perfeita discípula de Cristo, o que naturalmente tem um valor exemplar, universal e permanente. Bonito, né, gente? Tal que o que Lucas falava, confirmado pelo Papa. Mais ainda, né, Francisco? Mostra para nós, tem mais ainda. Agora nós vamos passar por outra característica de Maria no Evangelho de Lucas. É ela como caminhante na fé. A peregrina na fé. Às vezes a gente tem a impressão de que a catequese reforçou muito isso. Que Maria já sabia tudo o que ia acontecer, porque o anjo tinha falado com ela. Parecia, então, que Maria não tinha nada mais para fazer na vida, porque está sabendo de tudo que ia acontecer, estava certinho das coisas. Não é bem assim. Da mesma forma como um discípulo caminhante de Jesus não sabia tudo o que ia acontecer, isso também acontece por Maria. E esse texto da perda do reencontro no templo nos traz uma luz nesse sentido. Vocês lembram? Maria volta para encontrar Jesus no templo e diz: meu filho, seu pai e eu estávamos preocupados. E Jesus responde: vocês não sabiam que eu estou ocupado com as coisas do meu pai? Parece que a consciência messiânica de Jesus brota assim e depois desaparece, só na idade adulta volta. E Maria diz que eles não entenderam o que Jesus dizia. Por que não entenderam? Porque, gente, tem coisas que a gente não entende mesmo, não. Não é por causa do pecado, é porque nós somos peregrinos na fé. Senão, a fé não é um arriscar-se em Deus. Se a gente já sabe de tudo e tem certeza absoluta de tudo, então, né, não é fé. A fé tem uma dimensão de arriscar-se em Deus, que Maria viveu. Francisco, só um detalhe, dá para você ampliar também como você fez na primeira parte? Metade a projeção, metade o que eu estou falando e depois a coluna com o pessoal. Mas eu acho que tem que ser no computador do senhor, irmão, porque o meu aqui já está. Olha, o meu também está. O senhor quer que coloque mais pessoas, então? Não. Do jeito que o seu está aparecendo desse jeito, o meu não está. Gozado? Vai nos 3 pontinhos que tem ali embaixo. Espera um pouquinho, tá, gente? 3 pontinhos. Alterar layout, é isso? Automático, mosaico, destaque. Será que é isso? É aqui. Pronto. Obrigado. Então, gente, tem esse caminho que se faz na fé, que Maria também percorreu. E como é bom a gente saber que a mãe de Jesus também fez esse percurso. Que ela também... Deixa eu voltar só um pouquinho, vou derrubar ela aqui. Ela também passou por isso. A diferença é que a experiência que Maria faz da fé é um caminho sempre retinho para Deus, e o nosso não é. O nosso é cheio de curva, pecado, a gente volta de novo, faz os atalhos errados. O caminho de Maria não é esse. E esse peregrinar na fé aparece num outro texto de Lucas, que normalmente é interpretado de um outro jeito. Vamos ver lá? O encontro com Simeão. Vocês lembram? O Simeão diz: olha, esse menino vai ser causa de contradição. Muitos vão ser elevados por ele e outros vão cair. Aí a gente lembra logo do Magnífica, né?
Deus derruba os poderosos do seu trono, exalta os humildes, ou as bem-aventuranças lucanas, que são acompanhadas de uma maldição. Ai de vós, felizes de vós. O que significa essa espada? Sempre foi interpretado, praticamente nos últimos 1500 anos, que a espada é o sofrimento que Maria teve na cruz. O que eu acho que é verdade, né? Porque ela sofreu mesmo na cruz. Mas em Lucas tem um outro sentido que não anula esse primeiro. Um outro sentido. Mostra para nós aí, Francisco. Diz: a espada vai traspassar a sua alma. O que é a espada? A espada é a própria palavra viva de Deus em Jesus. Eu não sei se vocês se lembram, eu sempre me lembro disso. Na Semana Santa, tem um dos cânticos do servo que diz: cada manhã o Senhor desperta em mim um ouvido de discípulo. E ainda diz que a palavra soa como uma espada afiada. A espada afiada significa algo que vai nos tocar dentro. Dói, mas que é profunda. E mais do que isso, olha só o texto aos Hebreus 4, 12 e 13. Diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. No tempo de Jesus, os romanos tinham uma espadinha que era mais ou menos assim, e que era perigosíssima, porque ela cortava aqui de um lado e vinha do outro lado ainda e fazia. Então, uma espada de dois gumes, era perigosíssima. Ele diz: é como uma espada, mas ela não faz mal. Por quê? Ela julga as disposições, as intenções do coração. Ninguém pode ficar oculta a essa presença da espada, que é a própria palavra de Deus. Maria, como também os outros discípulos de Jesus, gente, teve que passar por isso. Primeiro, os estudiosos têm mostrado que a sociedade judaica era patriarcal. O pai tinha um grande valor, sem dúvida. Mas dentro de casa, a mãe é que mandava. E a mãe tinha uma certa ascendência sobre os filhos. Maria percebeu, em certo momento, na missão de Jesus, que ela já não tinha mais nenhum poder sobre Jesus. Tinha que deixar Jesus ser ele mesmo. E isso foi uma espada, gente. A espada do momento da cruz também. Então, toda novidade que Jesus trouxe mexeu com os discípulos. Então, gente, vocês imaginam, o judaísmo tinha um monte de leis que Maria e os discípulos seguiram. Então, por exemplo, dizia: quando você encontrar uma pessoa na rua com sintoma de lepra, e eles percebiam que a lepra era transmissível, embora não tivesse conhecimentos de medicina, você tem que gritar: leproso, leproso, e correr. Aí vem Jesus e fala: ó, não, não precisa ser assim não. Ele próprio toca o leproso. Então, as leis judaicas eram muito fortes com relação ao sábado. Jesus diz: não, o ser humano não foi feito para o sábado foi feito para o ser humano. E ele mesmo dá o exemplo: os discípulos dele vão colher os restos das espigas de trigo no campo no sábado. Então, tudo isso exigiu de Maria e dos discípulos, outros discípulos e discípulos, um processo que nós podemos chamar de conversão. Não conversão do mal para o bem, mas conversão de um bem para um bem maior. Esse processo de crescimento nos dá muita alegria, porque se Maria também teve que crescer na fé, nós também temos. A diferença é que o caminho dela foi um caminho sempre para Deus, sem negação. E o nosso, infelizmente, não é bem assim. Não é? Passa, por favor.
Então, isso que eu falava para vocês é peregrinação na fé, que Maria nos ensina no caminho. Segue, por favor. Olha que interessante. O Concílio Vaticano II, no documento sobre a Igreja, no capítulo 8, que é sobre Maria, diz que no ministério público de Jesus, Maria avançou em peregrinação de fé. E usa como exemplo, não Lucas, o João, de Caná até a cruz. Então, o próprio magistério da Igreja reconheceu que Maria fez um caminho na fé. Eu me lembro, quando eu fiz meus votos perpétuos, já tem muito tempo, a gente cantou uma música tão bonita que depois desapareceu. Talvez aí as mais idosas, experientes, lembram dessa música, que diz: Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar. Maria, mãe dos caminhantes. Nada tem negócio de Maria passar na frente, coisa nenhuma. Ela está caminhando com a gente. E aí a gente pede para ela essa graça de peregrinar na fé. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar. É difícil, mas é possível. E é bonito. É belo. Passamos aí. Olha como é que o documento de Aparecida. Lembram que o último encontro que houve dos nossos bispos da América Latina e do Caribe foi em Aparecida? E o documento de Aparecida fala, olha só, Maria é a máxima realização da existência cristã. Através de sua fé e de sua obediência à vontade de Deus, assim como por sua constante meditação da palavra e das ações de Jesus, é a discípula mais perfeita do Senhor. Confirma o que nós vimos na primeira parte. Mas o documento de Aparecida vai além. Sua figura de mulher livre e forte emerge do Evangelho, conscientemente orientada para o verdadeiro seguimento de Cristo. Agora, olha o que diz. Ela viveu a peregrinação da fé, como mãe de Cristo e dos discípulos, sem compreender tudo e na busca constante do projeto do Pai. Confirma o que Lucas nos apresenta. Segue. Outra característica de Maria no Evangelho de Lucas está ligada ao tema da opção pelos pobres. Tem gente hoje que não aguenta ouvir falar de opção pelos pobres, que já fala, isso é coisa comunista, isso é coisa... Gente, no Evangelho de Lucas isso é claríssimo, né? Jesus mostra uma preferência específica para os pobres, o discurso inaugural de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. O texto de Lucas 7, quando os discípulos de João Batista vão perguntar se ele é mesmo o Messias, ele diz, os pobres são evangelizados, os cegos são curados, e que Jesus denuncia a riqueza injusta e pede uma nova forma de convivência social para a superação da pobreza. Isso não dá para evitar no Evangelho de Lucas. O próprio João Batista, né, quando o povo pergunta sobre o que nós devemos fazer, ele fala, quem tiver de 2 túnicas de vida, e diz para os soldados romanos, não aceitem propina. Então, nesse contexto, Maria é apresentada também como uma mulher pobre, junto com José, não miserável, mas pobre, como uma pessoa de coração pobre e como uma profeta dos pobres. Só vocês lembrarem, passa, por favor, para a cena
que Maria recebe o anúncio fora do templo, lá naquela cidadezinha desprezada de Nazaré, e que o sinal que o anjo dá, que o Messias salvou, é que vai encontrar lá um bebezinho envolvido em panos, num coxo de animal. Ô, gente, esse sinal é um sinal, assim, questionador, né? Como é que o Filho de Deus está daquele jeito? Porque realmente ele faz opção pelos últimos. Também vocês lembram do texto de Lucas 2, 24, que José e Maria oferecem, fala lá, 2 pombinhos, né? Que é a oferta dos pobres. Não tem dinheiro, não tem condição de oferecer um cordeiro. Mas não é só isso. Maria também é essa mulher do coração aberto para Deus. Passa aí para a gente ver. O cântico do Magnificat, né? Ela reconhece que tudo vem de Deus. Então ela tem essa humildade de reconhecer que Deus faz nela maravilhas, mas que o santo nome é de Deus. Uma pessoa orgulhosa vai dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, eu sou inteligente, sou bonito, falo bem, e ponto, para aí. Maria, a humildade dela consiste em dizer: o Senhor fez em mim maravilhas mesmo, mas isso não me pertence. Isso é de Deus. Santo é o seu nome. Aí está a humildade. Não está em esconder as qualidades, mas não fazer delas plataforma para a gente se sentir superior ou superior às outras pessoas. Por isso que a gente canta com Maria esse refrão tão bonito. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. E o Magnificat vai. Você sabe por que o cântico chama Magnificat? Porque os cânticos de Lucas foram chamados assim devido à primeira palavra da tradução do cântico em latim. Porque a primeira Bíblia traduzida foi por São Jerônimo, em latim. Então, o cântico de Maria, em latim, é Magnificat anima mea Domini. Não é Domini, agora não lembro mais. Então, a minha alma reconhece a grandeza, como Deus é magnífico. Por isso chama Magnificat. Vamos ver o conteúdo dele? Começa. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Então, essa primeira parte é um reconhecimento da ação de Deus nela. A segunda parte é um anúncio que Deus vem mudar a realidade. É um estilo da Bíblia chamado inversão messiânica. De certa maneira, é uma antecipação das bem-aventuranças de Lucas, que tem bem-aventurados e tem ai daqueles que. Então, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os que têm fome, despede os ricos sem nada. 3 inversões messiânicas. Os poderosos, os ricos, os orgulhosos. E a elevação do fraco, baseado no cântico de Ana do Antigo Testamento. Se vocês verem, o evangelista Lucas tomou esse canto, que provavelmente
era cantado nas comunidades lucanas, e ali viu o rosto de Maria, e esse cântico, então, foi transformado num cântico que expressava a alma, o coração, o jeito de ser de Maria. E a terceira parte é aquela que vai recordar a aliança de Deus com seu povo. Lembrou-se de Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, e da promessa que fez aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. O Senhor fez em nós maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez em nós maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Passa, por favor. E eu convido agora a gente a rezar baseado no Magnificat. Também lembrando da ecologia, do amor e do cuidado com a Mãe Terra. Da gente cultivar essa sabedoria e esse cuidado. As pessoas, especialmente os que mais precisam, é a natureza. Alguém pode rezar em voz alta para nós e conosco? Senhor, cantarei sempre tua misericórdia, teu amor materno e paterno por todas as criaturas. Olhe por este planeta ar, água, terra, plantas, animais e humanos. Faze de nós jardineiros, de canteiros da criação. Suscita pessoas e grupos para dispersar os soberbos de coração, derrubar os poderosos de seus tronos, elevar os humildes de toda a terra, encher de bens aos necessitados. Ensina-nos a viver com sobriedade e alegria, cuidando dos seres humanos e de nossa irmã natureza, sonhando, atuando por um outro mundo possível. Amém. Amém. Um momentinho de silêncio para a gente meditar esta oração, reler essa oração, saboreando. Seguimos. Agora a gente vai para a quarta característica de Maria no Evangelho de Lucas. É a relação dela com o Espírito Santo. Então nós falamos Maria como uma perfeita discípula, que ouve, cultiva e frutifica. É a primeira característica. A segunda, Maria como aquela que caminha na fé, peregrina na fé. A terceira, como aquela que a profetiza dos pobres, dos últimos, dos invisibilizados. E a quarta é a relação dela com o Espírito Santo. Vejam que no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo é aquele que está sobre Jesus para anunciar o reino de Deus. É o Espírito que leva Jesus ao deserto para a tentação. E é esse mesmo Espírito que atua no corpo de Maria para que ela conceba o Filho de Deus encarnado. Mas é interessante que esse Espírito de Deus não vem só uma vez e vai embora. Já na visitação, aparece que o Espírito de Deus está ali, naquele encontro daquelas duas mulheres.
trazendo alegria, paz, profecia. E se o Espírito atua em Maria pessoalmente na encarnação do Filho de Deus, vai atuar em Maria e nos outros e nas outras, já fala que as outras mulheres também estavam lá, em Pentecostes, preparando a vinda do Espírito Santo. Maria estava lá com eles, e depois em Pentecostes. A palavra todos é muito interessante. 1,14 fala: todos estavam em oração, junto com Maria, mãe de Jesus, outras mulheres e os irmãos de Jesus. E depois diz, no capítulo 2, todos reunidos no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre eles. Então, Maria participa dessa ação coletiva do Espírito Santo em Pentecostes. Passa, por favor. Essa ação do Espírito, que continua hoje, né, gente? Por isso a gente pode cantar: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Resumindo, então, Francisco, mostra para nós isso. Então, ela é a perfeita discípula, que ouve, medita, frutifica a palavra. Ela é a peregrina na fé, passa por crises de crescimento e vai aderindo a Deus cada vez mais. É um sinal dessa opção de Deus pelos pobres, pobreza efetiva, pobreza espiritual, profetismo, e diríamos, usando a linguagem dos carismáticos, ungida pelo Espírito Santo, contemplada pelo Espírito Santo. Eu tenho no YouTube, é gratuito, vocês podem ver lá, uma sequência de vídeos bem populares, chamado Trem da Mariologia. Acho que são 9 vídeos. E 2 deles são sobre Maria e Lucas. Podem ir lá também. E vocês encontram também... Passa lá para o primeiro slide, Francisco, por favor. Eu também disponibilizo cada 15 dias uma mensagem Pode passar lá, não, gente? No Instagram, que é Afonso Murad. Estão vendo aí? Então, lá tem sempre uns videozinhos pequenos, 2 minutos e meio, sobre Maria, sobre ecologia, sobre espiritualidade. Está aí também à disposição de vocês, tá? Eles são reproduzidos no Facebook e também no YouTube. E espero, com isso, ajudar as pessoas a conhecer mais e amar a Jesus, a Maria. Passo a palavra aí agora para a nossa irmã, para vocês que querem fazer um comentário sobre essa segunda parte da nossa conversa. Acredito que toda a sua fala foi bem pertinente, né, para a nossa reflexão, e essa segunda parte aí também, né, a questão dessa experiência de Maria, né, alguém que soube se doar, né, junto com Jesus, né, e ao mesmo tempo, né, esse caminho que ela percorreu, e é um caminho que, né, para nós também, né, a questão de conversão, é o nosso caminho de conversão diária, né, olhando para Maria, e essa Maria que viveu e peregrinou, né, nesse mundo, né, e sem dúvida ela fez opção, né, pelos mais pobres, né, e a vida religiosa é a opção, né, pelos mais necessitados, mais pobres, né, e estamos aqui a caminho, né, como Maria, mas com as nossas fragilidades também, né? Então, assim, o que me chamou bastante atenção é esse ser de Maria como discípula, né, peregrina de fé, né, e
E esse ser profeta dela, né, no Magnificat, fica muito claro isso. Né? Então, acredito que temos muito a aprender com Maria. Verdade. Isso, gente, não entra em competição com as outras dimensões de Maria. Maria como nossa mãe na fé, né? Maria como aquela que que faz essa ponte entre Jesus e nós. Papa Francisco, no final da Alegria do Evangelho, tem lá umas partes sobre Maria que é lindíssimo, lindíssimo. Alguém aqui perguntou para mim qual é o meu perfil no YouTube. É Afonso Murad, mas tem dois. Tem um que não funciona e tem o outro que é Murad 4, qualquer coisa assim. Vocês vão ver lá. Então, podemos ir caminhando, né, gente, para a conclusão dessa jornada. Esse vídeo está sendo gravado, não é isso, Irmãzilda? Oi, irmã. Não, eu queria falar só uma coisinha. Além de que somos missionários do Santo Nome de Maria, e como todos os padres e religiosos diariamente rezamos o Magnificat, além de tudo isso, nós trabalhamos em lugares desafiantes, né? Seja em lugares onde há muita pobreza, há muita falta das coisas, mas também em lugares onde as pessoas não vivem a fé, onde nós nos deparamos com pessoas que questionam a fé, questionam a nossa vida. Então, toda essa colocação aí que Maria se colocou na presença de Deus, fez a sua opção de dizer sim, ser fiel até o fim da sua vida, estando lá junto com os apóstolos, recebendo o Espírito Santo, é uma motivação para nós de continuarmos fiéis, de continuarmos firmes, apesar dos desafios diários, como Maria enfrentou, nós também enfrentamos. Além disso, como Maria profetizou lá no Magnificat, né? É uma profecia, doravante, todas as gerações hão de chamar-me de bem-aventurada. Então, que pelo nosso nome, pela nossa vida, pela nossa própria vida cristã e na nossa missão, a gente, além de testemunhar, ajudemos as pessoas a entender que não é nenhuma invenção da Igreja Católica o culto a Maria, que, na verdade, é uma profecia que ela mesma fez. Que doravante, todas as gerações hão de chamar-me de santa, de bem-aventurada. Isso mesmo, Helena, obrigado. Gente, agradeço essa possibilidade de comunicar com vocês, mesmo à distância. Peço que rezem por mim, pela nossa missão, e foi uma alegria poder compartilhar com vocês coisas tão bonitas que fazem parte da nossa espiritualidade de religiosos e religiosas, que tem a Maria como referência, e até no nome nosso, né? Como vocês têm, e nós maristas também. Muito obrigado. Um abraço grande. Fica com Deus. Nós que agradecemos, irmão. Foi 1h30 curta, passou muito rápido, de um aprendizado muito grande, de um aprofundamento muito grande. Que Deus continue abençoando você, a sua congregação marista, a cada uma de nós, a nossa congregação do Santo Nome de Maria e a igreja toda. Obrigada. Até logo, gente. Fique com Deus. Tchau. Tudo de bom para todas. Obrigada, Francisco.